Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos começar uma mensagem muito importante. Ela é muito necessária para os nossos dias. E nós vamos receber ela na sua primeira parte, com o seguinte título. Anote, esse tema vai ter de 3 a 4 partes. É um nome grande, como também eu declaro que seja grande o entendimento na sua vida, a sabedoria de Deus na sua vida com esse tema. É Deus que escolhe. Nós somos vasos nas mãos de Deus. É a palavra de hoje, vou repetir. É Deus que escolhe. Nós somos vasos nas mãos de Deus. Graças a Deus, que é Ele que escolhe. Louvado seja por esse tema, por esse título. Você, meu irmão, não está aqui porque foi uma decisão sua. Não foi uma decisão sua. Você está aqui por escolha de Deus. Dentre tantas pessoas, Deus separou você para revelar a palavra da graça. Você estava na religião, você estava em uma igreja de lei, e Deus tirou de lá e trouxe para esse lugar para receber o evangelho da graça de Deus. Então, só está aqui, só fica aqui, só permanece no evangelho da graça quem Deus quer, quem Deus deseja. Só as pessoas que Deus deseja. E você foi escolhido por Deus para compreender o evangelho da graça, os mistérios de Deus. E já há pessoas que você fala da graça e ela não aceita de jeito nenhum. Você fala que a pessoa é salva, predestinada, escolhida. Você chega ao ponto de dizer, olha, o diabo abençoado já foi destruído. E a pessoa não aceita de jeito nenhum. Porque ela não foi escolhida, ela não foi separada para compreender o evangelho da graça de quem? De Deus. São pessoas que não entendem o antes e o depois da cruz. E que querem trazer, como por exemplo, para o nosso presente, um diabo que já foi destruído. Tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum uma igreja que não crê no diabo, que não prega sobre os demônios. Ela não aceita de jeito nenhum. Ah, que igreja fraca. Uma igreja que não expulsa demônios. É porque a graça, o evangelho da graça, é para expulsar a mentira da vida das pessoas. E dentre as muitas que existem, que a religião coloca na vida das pessoas, uma delas, um dos ensinamentos que eles falam lá, é dizer que as pessoas são endemoniadas. Então, a graça existe para expulsar essa mentira. Porque você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Nós temos que entender que o diabo e seus demônios já é um assunto consumado por Deus em Cristo. Hebreus 2,14. Nós não expulsamos uma coisa que já foi destruída. A função do evangelho da graça é expulsar as mentiras que estão na vida das pessoas. Que a religião colocou a dúvida, a insegurança, o medo. Essa é a função da graça de Deus. Tem pessoas que foram ungidas para compreender a graça e outras não. E essas pessoas que não foram ungidas para compreender a graça de Deus, elas nos criticam por não crer no diabo. E você é uma testemunha disso. Hoje, nós somos criticados por não acreditar na existência do diabo. Misericórdia. Graças a Deus que você foi escolhido, separado por Deus para crer no evangelho. E eu agradeço muito a Deus por Ele ter me separado também. Agora,
Será que eu estou aqui no púlpito, ministrando o Evangelho da graça de Deus para vocês, porque Deus não tinha uma outra opção? Lógico que não. Deus é soberano, eu estou aqui por soberania de Deus. Ele quis que eu estivesse aqui e você aí ouvindo para aprender. Amém? Nunca tenha dúvida disso. Você está sentado aí ouvindo a palavra da graça porque Deus quer. Ele quis. E a mim também aqui. E na Bíblia também é assim. Desde Gênesis a Apocalipse, antes e durante a lei e depois da lei, nós somos vasos nas mãos de Deus. Amém? Amém. A gente vê Deus escolhendo pessoas, revelando o seu evangelho, escolhendo pessoas para uma missão importante sobre a terra. Entre Davi, ponto muito importante para a gente meditar, para a gente refletir, entre Davi e seus irmãos, quem Deus escolhe? Davi, não é verdade? Conta a Bíblia que, segundo a aparência externa, o profeta Samuel foi direto nos seus irmãos, por conta do seu porte físico. Mas Deus falou, olha, profeta Samuel, não é esse e nem aquele. A quem Deus havia escolhido? Davi. Agora, qual foi o critério? O coração, né? Por conta do seu coração. Havia uma medida de amor em Davi para com Deus que não tinha nos seus irmãos. Essa medida de amor no coração deles. Agora, Davi foi escolhido por falta de opção? Não, porque existia os outros irmãos. A questão é que ele escolhe quem ele quer. E essa escolha não vem de homens, vem de Deus. Foi assim com Noé. Dentre tantos, Deus separou Noé para uma missão especial. E como estava o coração desse homem para com Deus? O livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, nos mostra. Se tiver, coloca aqui no telão, para a gente remir o tempo. Gênesis, capítulo 6, verso 9. Olha só. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus, contemporâneo. Noé andava com quem? Com Deus. Enquanto que na sua época, os homens não faziam caso de Deus, Noé andava com Deus. Noé era íntimo do Senhor. A maioria andava de um lado, e Noé com Deus. Amém? Dentre tantos, Deus escolheu a Noé, como também a Abraão, para ser o pai na fé, devido à sua total disposição e confiança e obediência a Deus. Quando você pega a Bíblia, você vê esse mover de Deus, escolhendo as pessoas para revelar a sua palavra e para dar uma missão especial sobre a terra. E dentre tantos irmãos que José tinha, ele tinha uns 11 irmãos, com ele 12. E quem Deus escolhe para dar uma vida mais excelente sobre a terra? José. Por que que Deus escolheu você para revelar a graça? Soberania de quem? De Deus. Por que que Deus não escolheu outras pessoas dentro da sua família? São coisas que nós não devemos o quê? Questionar. Tudo é soberania de quem? De Deus. Olha só, entre Arão e Moisés, 2 irmãos, Deus escolhe a quem? Moisés. Por que isso aconteceu, pastor Sandro? No reino de Deus, não vale questionar a soberania de Deus. Deus quis assim e ponto final. E olha que Moisés ainda disse para Deus, eu não, Senhor. Escolhe outra pessoa, porque eu nem sei me expressar bem, falar bonito. E olha o que Deus respondeu para ele em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Êxodo 4, 10.
E começa assim, Êxodo, capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado o quê? De língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Tem lugares que fala que a pessoa está cega por causa de quem? Do diabo. Está vendo como é importante você congregar na graça de Deus e entender que Deus é soberano em todas as situações? Verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aí em seguida, por conta dessa insegurança, Deus chama Arão para ser o seu porta-voz. Porém, o escolhido com a missão especial sobre a terra era Moisés. Tanto é que a missão especial foi dada a Moisés, que quando Miriam e Arão criticaram a liderança de Moisés, Miriam foi contaminada por uma grave lepra, ficando seu corpo totalmente branco, e isso está descrito em Números, capítulo 12. Eles começaram a criticar a liderança. Por que só ele tem que falar com o povo? Por que ele é o separado, o escolhido? Por vontade de quem? De Deus. Tem pessoas que nos nossos dias também faz isso, né? E esse tipo de atitude, está criticando, só torna mais fundo o abismo dessa pessoa. E assim por diante, a gente percebe na Bíblia que Deus vai escolhendo outras pessoas para o seu propósito, para a sua vontade sobre a terra. Dentre tantos, Deus separou também Paulo para ser o apóstolo da graça. Paulo foi uma escolha de Deus, não foi uma escolha do homem. A Bíblia faz menção de um ponto muito importante, menção de um homem chamado Matias, mas que depois você nem ouve mais falar desse homem, porque foi uma escolha do homem, não foi uma escolha de Deus. Veja que quando a escolha é do homem, não vinga, não dá certo. A Bíblia diz que os discípulos decidiram lançar a sorte, e a sorte recaiu sobre esse tal Matias, que depois você nem ouve mais falar na Bíblia. Eles queriam colocar ele no lugar de Judas, mas só que Deus, meus irmãos, isso é muito importante, já tinha uma pessoa separada para ocupar o lugar de quem? De Judas. E essa pessoa era o apóstolo Paulo, que veio a ser o 12º apóstolo. Essa escolha não poderia vir do homem, ela tinha que vir de Deus. Porque a escolha para unção ministerial, ela não vem da parte de homens, ela vem da parte de quem? De Deus. Que se você respeita abençoado, quem tem a unção ministerial, você vai ser uma pessoa muito feliz sobre a terra, muito bem sucedida. Eu mesmo só estou aqui diante de vocês por vontade de Deus e com a função de iluminar você, ajudar você com a palavra da graça. Eu sou um anjo de luz assim como você, mas com a unção ministerial dada por Deus para te ajudar. E isso é Deus que dá. E bem-aventurado é você que enxerga isso na minha vida. Bem-aventurada é a pessoa que enxerga aquele que tem a unção ministerial para pregar o evangelho da graça. Você será uma pessoa muito feliz sobre a terra, bem-sucedida. Você vai ter a ministração dos anjos, em o nome do Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz em Gálatas a esse respeito. Capítulo 1, verso 10. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 10.
Muita atenção. E assim diz o Evangelho em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Quem segue a homens não é servo de quem? De Cristo, de Deus. E há muitas pessoas, e você tem presenciado isso sobre a terra, pessoas que seguem a homens. Pessoas que andam atrás de homens. Ah, que esse homem aqui, ele é renomado. Ele é muito reconhecido. Ele é um homem que viaja o mundo inteiro. E uma multidão vai sempre atrás dele. Olha, você precisa de ver, viu? Ele prega para muitas pessoas, você precisa de ver. E quando ele está pregando, eu sinto até um arrepio. Você precisa de ver. Se eu sigo a homens, eu não sou servo de quem? De Cristo. Eu não sou servo de Deus abençoado. E nós temos que estar atento a esses alertas, a essa exortação que Paulo traz à luz do Evangelho. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então temos que estar bem atentos a isso. Verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então existe a palavra do homem e a palavra de quem? De Deus. Porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Você está aqui recebendo uma palavra que não é de homens, é a palavra de quem? De Deus. Que segurança isso nos dá. O que é a palavra? O que é a palavra do homem, meus irmãos? São essas falsas doutrinas que a gente vê aí fora. Do tipo que fala assim, olha, Deus manda te dizer, quando Deus não mandou essa pessoa falar nada. Um pregador que fica quase 2 horas falando de campanha, de corrente. Isso é palavra de homens. Um pastor que fica 2, 3 horas falando de uma chave que vai abrir a tua vitória. Isso é palavra de quem? De homens. Um pastor que fica horas e horas pregando com uma arca de papelão na mão. Isso é palavra de quem? De homens. Você está aqui recebendo uma palavra que é de Deus, que é para o Espírito, para que haja conversão em você. Olha que segurança nós temos. A gente vai continuar lendo aqui Gálatas. Olha que segurança o Evangelho nos dá quando a gente vai lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2,13. Olha só. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim, muita atenção. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de quem? De Deus. O evangelho da graça é uma palavra de quem? De Deus. Sublime tudo isso que é de Deus. Acolheste não como palavra de quem? De homens. E sim, como em verdade é, a palavra de Deus. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Muita atenção. Porque tem pessoas que podem passar um tempo enorme na graça de Deus sem receber nada. E por que essa pessoa não recebe nada? Por conta do coração da pessoa. Por não haver sinceridade. Porque o que diz Deus? Mais precisamente, lá no livro de
Crônicas, a segunda carta, o segundo livro de Crônicas, 16:9. Só anote. Segundo livro das Crônicas, 16:9. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente o quê? Dele. Então, tem pessoas que podem receber o conhecimento da graça e por não ter um coração totalmente voltado para Deus com sinceridade, ela pode estar aqui e não receber nada. Por conta do quê? Do coração. Veja como isso está nítido para os nossos olhos. Eu vou ler mais uma vez o capítulo 2, verso 13, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Se o coração da pessoa não é totalmente de Deus, nada acontece, mesmo ela estando o quê? No Evangelho da graça. E quando uma pessoa, muita atenção, abençoado, isso é muito importante. E quando uma pessoa fala mal da palavra da graça, porque não recebeu uma bênção financeira, ou porque não conseguiu comprar um fogão novo, ou porque a máquina de lavar começou a dar defeito, e aquilo. Quando a pessoa começa a falar mal da graça de Deus, por não ter recebido uma bênção tal, ela não sabe o mal que ela está cometendo, principalmente ela mesma. Porque ela está falando mal do próprio Deus. Porque a palavra, o Evangelho da graça, está dizendo aqui, é Deus. E Deus é o Evangelho da graça. Então, quem teme a Deus, guarda a própria boca. É muito importante uma pessoa guardar a sua boca e não fazer crítica, falar mal do Evangelho da graça de Deus. Eu já conheci pessoas que chegou a chamar o Evangelho da graça de desgraça. E já outras que o Evangelho da graça é uma miséria. Essa pessoa só está tornando mais fundo o abismo dela. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 13, verso 13. O que guarda a boca conserva a sua quê? Alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então a pessoa que se levanta para criticar, para falar mal do Evangelho, ela está falando mal do próprio Deus. Porque essa graça é Deus. E essa graça é uma estrada maravilhosa para quem teme ao Senhor. Porém, é muito importante que caminhemos nessa graça com zelo, com respeito. Não seja desrespeitoso, meu irmão. Nunca desrespeitoso, porque alguém está sendo. Isso é muito importante. Voltemos à leitura aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 12. E diz assim, Gálatas 1:12. Porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, o Evangelho. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Quem separou Paulo para ser o pregador do Evangelho da graça? O próprio Deus. Como também o próprio Deus te separou e te escolheu para o Evangelho. Foi Ele que te tirou da maldição da lei e trouxe para a sua graça. Amém? Não foi o homem, foi Deus. Paulo diz
que não pode haver nenhuma falta de respeito da sua parte para com uma autoridade que Deus escolheu, que Deus separou para lhe ajudar com o evangelho da graça de Deus. Isso é muito importante. O respeito para com aqueles que Deus separou para ministrar o evangelho para você. E isso está descrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 por diante. Vamos lá. E começa assim. 5:12, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor, e vos admoestam. Então Paulo aqui, no verso 12, exorta a igreja para que haja respeito, consideração, estima para com aqueles que ministram a palavra da graça. Amém? O conselho aqui é do apóstolo Paulo. Agora imagina se você não enxerga isso na vida daquele que traz para você a palavra. Você vai deixar de usufruir de muitas coisas boas. Isso me fez lembrar aquela viúva de Sarepta. Se ela não enxergasse em Elias o homem de Deus, ela teria usufruído dos benefícios que ela usufruiu? Não. Veja o quanto é importante você ter bons olhos diante daquele que tem a unção ministerial, que foi escolhido, que foi separado por Deus para ministrar o evangelho para a sua vida. Isso é muito importante, abençoado. Tem muitas pessoas perdendo de ser felizes por causa disso. E elas até confessam a vida fracassada e derrotada que têm. Uma vez mais o verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos preside no Senhor, e vos admoestam, e que o tenhais com amor, em máxima o quê? Consideração. Aí eu pergunto, olhe para mim, pode a ovelha estar falando mal do pastor? Não. Pode a ovelha estar falando mal da palavra da graça de Deus? Não. Uma pessoa que fala mal da palavra da graça, ela está falando mal de quem? De Deus. Essa pessoa não está em paz. A alma dessa pessoa está doente. Porque ela está indo contra Deus. Se eu falo que a graça de Deus é uma miséria, eu estou indo contra o próprio Deus. Misericórdia. Como pode uma pessoa ficar contra o próprio Deus? Se você está passando por dificuldade, seja ela qual for na sua vida, perseverança, confiança, vida de oração. Tenha um coração sincero diante de Deus. Você nunca deve fazer, abençoado, o que algumas pessoas fazem. E nem perca o seu tempo ouvindo uma pessoa que fala mal do evangelho da graça de Deus, que critica, que fala coisas feias com relação à palavra de Deus. Você não deve emprestar seu ouvido de ovelha para ouvir certas pessoas com esse falar em nome do Senhor Jesus. Aqui diz, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Aí eu pergunto, uma pessoa que vive falando mal do evangelho, ela está em paz? Não. Ela não está em paz. Ela está feliz? Não. Essa pessoa está com a alma doente. Que eu receba a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Isso é algo muito sério. Nós estamos sendo ensinados por Deus nessa manhã, que o que você recebe aqui, não vem de mim, não é uma palavra de um livro qualquer. O evangelho é de Deus. Existe duas alianças. A lei que foi dada a Moisés e a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Se alguém falar contra o evangelho, ela está indo contra Deus. Essa pessoa não vai ser feliz. Essa pessoa não vai ter paz.
Porque ela está indo contra o Criador de todas as coisas. Então nós temos que ter respeito. É como diz aqui, consideração. Eu não estou aqui ministrando algo que vem de mim, eu estou aqui ministrando aquilo que é do Senhor. E essa é a palavra de Deus para nós hoje, na sua primeira parte. Louvado seja. E vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa primeira parte. Guarde bem essas evidências, medite uma vez mais, porque são palavras importantes. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda essa orientação que o Senhor nos deu. Eu recebo a palavra de hoje em minha vida. O ensino que o Senhor nos deu nessa manhã. E recebo o benefício que a tua palavra traz. Estamos sendo orientados aqui e conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não há como dizer está errado, porque estamos vendo, realmente está na Bíblia. Existe uma aliança chamada Evangelho da Graça, que é de Deus, e que nós temos que respeitar, ter consideração, máxima consideração. E eu te agradeço, meu Deus, pelo Senhor ter me separado também, assim como Paulo. A escolha que o Senhor fez, de me revelar o Evangelho, de me dar entendimento da palavra da tua graça, para estar aqui nesse púlpito, e esse amado irmão, para ouvir, para aprender. Muito obrigado, Deus, por essa graça, por esse Evangelho. Nele, eu tenho entendimento que existe um mundo espiritual em minha volta, os teus anjos, e eu recebo a proteção dos teus anjos, Senhor, e chama a existência nesse momento. Faço o meu pedido a ti, Senhor, daquilo que eu desejo, daquilo que eu preciso, e já recebo pelos olhos da fé. É bom que você imagine o que você vai pedir acontecendo. Então faça o seu pedido ao seu Deus, porque você aprendeu que essa palavra que é de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa para realizar muitas coisas no coração daquele que crê. E eu recebo que você crê, eu recebo que há uma confiança em você por dentro, e por conta desse crer abençoado, você vai ter dias melhores sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Então faça o seu pedido. Meu Deus, eu amo a palavra da tua graça, eu creio que sou um salvo, um predestinado, um escolhido, que tenho a tua presença, que sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu creio, meu Deus, e chama a existência a minha cura. Eu determino o fim dessa enfermidade. Você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, declare o fim dessa enfermidade, o fim dessa tristeza, o fim dessa depressão, dessa angústia que você sente, dessa solidão. Declare: meu Senhor, eu recebo o fim dessa solidão, o fim dessa tristeza em minha vida. Eu recebo o Evangelho da tua graça, transformando a minha vida, trazendo mudanças permanentes, porque ele é eficaz para a vida daquele que crê. E eu creio, meu Senhor, a tua graça me basta, é suficiente. Eu tenho a tua presença acessível a mim,
ela está dentro de mim. Eu creio que sou morada do Teu Espírito, Senhor. E por eu crer, eu vou tomar posse do poder que há na Tua palavra, Deus. Há na Tua graça poder de cura, há poder de prosperar, de abrir portas que estão fechadas. E eu recebo as portas se abrindo, Senhor. Recebo paz no meu lar, harmonia, felicidade na família, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Receba essa pessoa encontrando paz em seu coração. Um tempo novo de prosperidade, de mudanças. Declare isso para o seu Deus. Eu recebo, Senhor, um tempo de mudança, um tempo de prosperidade, de paz, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela pregação da palavra da Tua graça em minha vida. Muito obrigado, Senhor, por ter me escolhido para revelar o Teu Evangelho. Eu estava lá na religião, e o Senhor me trouxe para colocar nesse púlpito para que eu seja luz para essas pessoas com a Tua palavra, Senhor, que não é qualquer palavra, é a palavra da graça de Deus. Eu recebo muitos tendo entendimento, respeitando, valorizando a nova aliança, em nome de Jesus. Que nunca vai desamparar o que crê, que nunca vai desamparar aquele cujo coração é totalmente de Deus. Há pessoas, meu Deus, que confessa com a boca algo, mas no coração o sentimento é outro. Há só interesse de receber. Ela não ama de fato, de verdade o Senhor. O Senhor não está em primeiro lugar, e sim as coisas materiais. Então, mesmo estando na graça, se o seu coração não é totalmente de Deus, meu irmão, nada vai acontecer. Você não vai ver o sobrenatural na sua vida, porque a graça é eficaz no coração daquele que crê, daquele que se relaciona com Deus, daquele cujo coração é totalmente de Deus. Jesus deixou avisado: existem pessoas que confessam o nome do meu Pai, que louvam, mas o coração está longe, está distante. Jesus também falou: muitos estão atrás de mim, meu Pai, porque eu multipliquei pães e peixes. Mas não é por causa do meu Pai, não é por causa da palavra do meu Pai que estão perto de mim, mas por causa do físico, por causa do material, porque eu multipliquei pães e peixes. E assim tem sido, meu Senhor, no coração de algumas pessoas. Elas vão à igreja por interesse, elas não querem intimidade, elas não querem aprender, elas não querem conhecimento, quer bênção. Eu quero milagre, eu quero testemunho disso, eu quero milagre, eu quero milagre. E ela anda sobre a terra até esticando os olhos para outras igrejas, de olho nas bênçãos. Lá tem mais, eu vou para lá, lá tem mais milagre, lá tem mais isso. São pessoas que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. São pessoas interesseiras. Então, mesmo que ela tenha o conhecimento da palavra da graça, mesmo que ela chegue a conhecer a graça de Deus, ela não vai ver nada acontecer, porque aquele coração não é totalmente de Deus. E isso ficou bem claro, bem ensinado para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Meu Deus, ilumina os olhos daqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. E só o Senhor pode fazer isso. Essa é a nossa oração, essa é a nossa fé, esse é o nosso crer,
em o nome do Cristo ressuscitado. Que todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. Uma semana abençoada e até a próxima reunião, até a parte 2, em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.